Bem, primeira coisa que eu queria falar sobre possível reunião, é uma coisa natural que acontece, é uma coisa corriqueira que a gente precisa fazer. Existem alguns ajustes que precisam ser feitos, principalmente que nós passamos de uma fase da Copa do Brasil, vamos enfrentar um adversário importantíssimo, então a questão do foco do jogador, dele já estar pensando nisso, dele já estar buscando ver vídeo, então é uma questão normal que a gente faz. Às vezes pode parecer para vocês que a gente demora um pouquinho, mas isso é constante, a gente pelo menos faz 3 vezes na semana. Tem jogadores que fazem musculação todos os dias, mas 3 vezes na semana a gente faz core e musculação. A gente divide o grupo, a gente não tem uma sala de musculação que caiba todo mundo. Então a gente faz sempre um trabalho à parte com 2 grupos. Por isso a gente leva mais ou menos entre 40 minutos a 1 hora. Então demora muito. E ontem foi exatamente o dia que a gente teve uma pequena reunião e automaticamente fazendo também a musculação. Então é uma coisa muito normal. A questão da saída de alguns jogadores, ontem mesmo nosso vice-presidente deu uma entrevista numa emissora de rádio aqui do Rio de Janeiro, tem algumas partes do Brasil também, falando exatamente sobre isso. Toda decisão, ela é técnica, mas ela nunca é soberana, ela vai sozinha, ela está em conjunto com uma decisão da diretoria. Quando eu cheguei aqui, nós vimos a necessidade, com o passar do tempo, dos reforços. Isso foi falado já, inclusive, pela diretoria e, principalmente, a nossa diretoria falando da realidade atual do Flamengo, é o momento que o Flamengo está passando em termos de alguns ajustes. Então, a gente não pode pensar, por exemplo, em contratar o Neymar. Isso é impossível para a gente porque a realidade financeira nossa não permite. E dentro dessa colocação, eu falei de algumas posições carentes que a gente estava precisando e foi colocado por parte deles. Nós conversamos sobre isso com o Valim, com o Pelaipe, que para que jogadores cheguem, naturalmente tem que haver um espaço, porque a gente tem um limite em termos financeiros. É uma área que eu não vou me meter, porque não é minha área é técnica. Aí sim, existe uma avaliação técnica e os jogadores estão saindo porque tecnicamente não me deram a resposta que eu esperava. Se vocês forem ver direitinho, eu testei todos os meus jogadores, com exceção do Matheus, que já estava pré-determinado que ele estaria sendo negociado com a Juventus. Então todos os outros jogadores tiveram oportunidade comigo, ninguém pode reclamar, eu não joguei. Então é uma determinação técnica, sim, é uma determinação técnica, mas em conjunto com a minha diretoria e até mesmo falado pelo meu próprio vice-presidente. O Alex é um cara que eu tenho um respeito muito grande. Não foi à toa que eu coloquei o Alex como meu capitão numa oportunidade e entendo muito bem ele estava no momento, ele não teve, porque toda a determinação foi feita e passada por empresário dele através do Pelaipe, porque é uma coisa que eu não me meto em termos de negociação, de mudança, não é uma questão minha, a minha questão é a área técnica. E conversei olho a olho com ele ontem, batemos um papão e eu entendi, não era para ele ir, porque eu sempre fui aberto, né, ao diálogo, sempre fui assim. Mas infelizmente aconteceu dele dar a entrevista, mas eu respeito muito. Você vê que ele treinou normalmente hoje, é um cara fantástico. Tanto ele quanto o Ibson estão cumprindo com todo o dever de um profissional, estão aqui, estão trabalhando, estão lutando, são grandes jogadores que no momento aqui não estamos contando com eles para essa fase de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas com certeza tem mercado no Brasil e eu respeito muito e foi muito bom bater um papo com ele, olhando no olho, e as coisas estão muito bem entre nós. É normal que um atleta que está saindo não se sinta satisfeito. Seria o contrário se ele não se sentisse satisfeito com a situação, acomodado com a situação. Não é a forma do Alex trabalhar, eu conheço muito bem. Não existe essa pressa porque a base nós já temos. O que vai acontecer é a chegada de alguns jogadores, algumas peças que vão se encaixando, mas nada que vai mudar completamente, principalmente o sistema da equipe vai permanecer o mesmo, o sistema de jogar, o sistema tático. Então não existe essa pressa. O nosso foco hoje é completamente na Copa do Brasil, porque é muito importante pra gente e nós vamos pegar realmente um adversário muito bem organizado, osso duro de roer, uma equipe guerreira. Nós fizemos alguns treinamentos, uma equipe que tem jogadores velozes, então a gente vai ter que ter muito cuidado e a gente precisa passar dessa fase. Eu creio que pode, naturalmente. Ontem mesmo eu estava escutando essa entrevista do meu vice-presidente,
que ele falou para mim que estaria lá, e por isso eu escutei, e ele falando sobre essa situação. Nós podemos tem a questão do sócio-torcedor, é muito importante essa participação do torcedor, se realmente a gente sabe que a força que o Flamengo tem, e hoje, vendo e conhecendo o trabalho dessa diretoria, a seriedade, a transparência, e até mesmo na sua vida particular, esses profissionais que estão dirigindo o Flamengo hoje, assim, são profissionais que têm demonstrado que querem mudar completamente essa situação. O torcedor está entendendo isso, e se o torcedor participar, a gente tem grandes possibilidades de trazer esses reforços, que o grande problema é manter essa folha salarial, que é uma questão da área financeira, mas a gente sabe como é que é. Então, pedir realmente a ajuda do torcedor, e a gente tendo, sim, a parceria de empresas, é muito possível que a gente também, dentro desse universo de alguns jogadores, mas lembrando que alguns clubes, sem citar nomes, do futebol brasileiro, pegaram alguns jogadores que eram aparentemente desconhecidos para nós, cariocas, e que estão muito bem no futebol brasileiro hoje, e que estão despontando em grandes equipes, inclusive na seleção brasileira. Então, nós temos uma margem muito... a gente não pode errar. Então, a contratação ela tem que ser muito bem feita. E por isso a gente tem que pensar, por isso que não é bom ficar citando nomes, e a gente tem que pensar exatamente naquilo que a gente quer, para a gente não errar, para a gente fazer a coisa certa e formar uma equipe. A gente não vai ter uma equipe de grandes nomes, mas pode surgir alguns nomes importantes, mas com certeza a gente vai ter uma equipe muito competitiva. É um time forte, vai se tornar muito forte. Eu acho que é um tempo que a gente preciso ter tempo para trabalhar. A primeira oportunidade que eu tive de pelo menos de trazer toda a filosofia de trabalho, ter tempo com o jogador, sentar com ele depois da janta, sentar com ele depois do almoço, tá vendo as particularidades dos jogadores, a presença que nós já falamos, a questão de ter alguém trabalhando nessa área de coaching, para mim é fundamental. Não quero me estender sobre isso, mas dizer da importância de um profissional como esse. Quando nós tivermos o período realmente de intertemporada, a gente vai dar cada vez mais a estrutura física para que a gente aguente até o final do ano essa batida que vai ser pesada do Campeonato Brasileiro, e conjuntamente com a Copa do Brasil a gente espera naturalmente seguir nessa competição, e por isso a gente tem que estar muito bem preparado e dar justamente aquilo que a gente entende como equipe, como essa entrega que precisa haver do jogador, e a minha equipe está tomando essa cara realmente de não desistir em nenhum momento, de acreditar em todos os momentos, e principalmente ser muito bem organizada taticamente. É um jogador importante que nós já conversamos com a diretoria. Como eu falei, mais uma vez, citando a situação, toda decisão ela precisa ser em conjunto. Eu quero o Kleber aqui. Eu quero o Kleber aqui porque o Kleber, além de ser um grande atleta e jogar em algumas posições importantes, ele tem uma liderança muito forte. E isso é muito bom, você ter líderes na sua equipe, jogadores que, principalmente os mais jovens, obedecem, os mais velhos também. Mas tem toda uma questão que aí é extra técnica, que eu não sei como é que está a situação do Avaí quando ele veio para cá, então tudo tem que ser pensado, que aí ultrapassa o meu limite, mas tecnicamente eu quero ele aqui. Eu vou falar, até o Léo está convidado para ir, espero que, quer dizer, não vou deixar ele jogar de jeito nenhum, está proibido de jogar, porque nós temos jogo quarta-feira, e senão ele vai tomar minha vaga, né? Senão eu tô perdido, né? Então vai estar Leandro lá e tal, já vou ficar, mas é maravilhoso, naturalmente, poder reinaugurar, né? Eu que participei de vários jogos ali, jogos importantes da minha vida, pelo América, pelo Flamengo, pela seleção, e é muito bom ver agora que nós brasileiros temos estádios de verdade, com qualidade, e que não vai dever a nenhum outro país, e a emoção é muito grande de retornar ao Maracanã, não tem dúvida. Foram vários que nós... Um 4-0 que nós tivemos contra Portugal aqui foi muito importante para mim. Eu era capitão naquela oportunidade, se eu não me engano foi em 89, foi até mesmo quando eu fui contratado pelo Bayer Leverkusen. Eles vieram para ver o Bernardo de volante, me viram de lateral e falaram: isso aqui cabe pra gente de volante, e acabaram me levando logo em seguida. Mas eu acho que aquele jogo contra o Uruguai marcou a gente, naturalmente, por tudo que aconteceu, por tudo que envolveu aquele jogo. E o jogo da nossa classificação foi um jogo especial. Eu acho que
no Brasil vai continuar ainda como o maior palco do futebol brasileiro, não tenha dúvida. Eu acho que a gente não pode perder essa coisa, quer dizer, basicamente a estrutura externa mais ou menos ficou muito parecido, né, ali como era antes, mas a mística do Maracanã é quem ocupa o Maracanã, isso é que é o mais importante. É ter grandes nomes, ter grandes jogos. Eu acho até mesmo pela essa queda no futebol, no Campeonato Carioca, se deu muito em relação a você não ter o grande palco. Porque por mais que queiram, não adianta. O Engenhão é a casa do adversário, não adianta, não é a sua casa, não é a casa de outros clubes, do Flamengo, do Fluminense. Então não tenha dúvida que é muito bom você ter um jogo, ter um Fla-Flu, ter um Flamengo e Vasco, Botafogo, por aí vai. No Maracanã é muito melhor. Não tem como. Eu acho que assim, é muito difícil a gente falar qualquer coisa no futuro se a gente ainda não conseguiu nem definir o que vai ser depois desse jogo da Copa do Brasil. Tudo vai depender do que acontecer com a Copa do Brasil. Mas o plano de exterior é mantido, né? Não sei, aí eu dependo muito da diretoria. Existem muitos convites e possibilidades, mas a diretoria está muito ciente de que o mais importante de tudo isso é a gente ir muito bem no Campeonato Brasileiro. Então a gente precisa retornar muito bem. Então qualquer planejamento que atrapalhe essa programação, com certeza não será feito. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.